Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta, eu sou professora de História do IFMG Campus Betim e hoje a gente vai dar seguimento aqui às correções do Enem de 2021. E aí, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Paula, também professora de História do Campus Betim do IFMG. Vamos lá, Marta? Eu vou ler as questões agora, os textos de motivação e Marta vai comentar as alternativas. Combinado? Questão 52. Durante os anos de 1854 e 55, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres, os livres cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e na Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Ática. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. Bethel, a abolição do comércio brasileiro de escravos, é um texto de 2002. Isso. Essa é uma questão, gente, que traz para a gente pensar aqui sobre a lei Bill Aberdeen, né, que é uma lei britânica que vai ser então feita na Inglaterra, mas que tem uma interferência nas políticas brasileiras, tá? Por quê? Vamos retomar. A gente vai ver que não é uma questão difícil, mas ela podia às vezes dar uma confundida porque ela não fala muitos elementos para a gente sobre o que essa lei se referia. Ela está trazendo muito mais para a gente pensar aqui no textinho motivacional, né? Esse debate em torno ali de uma pressão brasileira para a revogação dessa lei e de uma, digamos assim, uma resistência britânica em revogar essa lei sem que outros acordos fossem assinados, né? Então vamos retomar aí. Do que se trata essa lei? A pista que vocês tinham, gente, daí se vocês não lembrassem ali na hora da prova, né, pelo nervosismo, alguma coisa, a pista que vocês tinham era olhar ali a fonte. Daí a gente reforça a importância, né? A gente sempre lê para vocês aqui a fonte, porque é importante vocês consultarem. Na fonte o textinho diz ali, né? A abolição do comércio brasileiro de escravos. Então, o que vai ser essa lei Bill Aberdeen? É uma lei onde os britânicos se dão o direito, ela é assinada em 45, ali se está tendo uma pressão para revogar ela em 54, 55, mas ela é uma lei assinada em 1845, onde os britânicos se dão o direito de patrulhar o Oceano Atlântico, né, inclusive a costa brasileira, entrar em águas brasileiras e apreender navios que estivessem fazendo tráfico, nesse momento tráfico ilegal, né? A gente chama de tráfico esse comércio de pessoas escravizadas do continente africano para as Américas, aqui no caso especificamente para o Brasil, né? Nesse momento o tráfico já é ilegal e os britânicos então se dão o direito de patrulhar essa costa brasileira e apreender esses navios que estivessem fazendo esse tráfico ilegal, libertando as pessoas que ali estivessem reduzidas ilegalmente nesse momento à condição de escravidão, tá? Ou eles seriam levados como livres a colônias britânicas ou então seriam levados de volta para o continente africano. Quero só dar uma retomadinha com vocês para a gente entender essa questão da ilegalidade, tá? A gente até já comentou em outras questões que o movimento abolicionista, em um primeiro momento pelo fim do tráfico, né, como visto ali como um passo importante nesse sentido abolicionista, ele é considerado um dos primeiros grandes movimentos internacionais, tá? Ele começa a ser articulado ali no final do século XVIII. Se a gente pensa na independência dos Estados Unidos, isso está sendo discutido. Lá o que se vai decidir é pela manutenção da escravidão. Se a gente pensa na Revolução Francesa, isso é um tema também. E ele ganha força ali no século XIX, tá? Então a Inglaterra pressiona o Brasil bastante ao longo do século XIX, principalmente nesse início, nas primeiras 4, 5 décadas, aí, principalmente nas primeiras 4 décadas do século XIX, pelo fim do tráfico, tá? E isso se deu por meio de negociações diplomáticas, por isso que o texto está trazendo ali essa questão de acordos mesmo, de diplomacia. O governo brasileiro se compromete por uma série de acordos, ainda enquanto colônia de Portugal, né? Então, o governo aí de Dom João se compromete nos acordos de 1810 em legislar sobre o fim do tráfico. Então, em acordos comerciais, né? A gente tem que pensar nessa relação de comércio, de dependência ali também de Portugal com a Inglaterra, da Inglaterra como um país, né, e
império também importante ali nesse século XIX, a Inglaterra pressiona o governo português para se movimentar em relação ao fim do tráfico. Isso está presente, então, em acordos estabelecidos entre Portugal e a Inglaterra, ali os chamados Acordos de 1810. Depois da independência do Brasil, já enquanto Estado independente, né, enquanto país independente, Dom Pedro I também vai se comprometer com a Inglaterra em negociações que se faz ali. A gente tem que lembrar, né, pelo reconhecimento da independência do Brasil externamente, então pela Inglaterra reconhecer essa independência do Brasil, na questão dos empréstimos que o Brasil vai fazer com a Inglaterra, há um comprometimento também do governo de Pedro I de legislar, de trazer esse tema do fim do tráfico para ali as instituições brasileiras legislarem, tá? E quando a gente tem ali a saída, né, de Dom Pedro I e a regência, esse evento, né, o fim do tráfico, de fato, vai ser discutido no Brasil, e a gente vai ter uma lei que é conhecida como Lei Feijó, a lei de 1831, no iniciozinho da regência, período, então, de uma grande vitalidade política, né, um momento onde não teremos mais um governante português, e sim um brasileiro, né? Pedro II, que ainda não é Pedro II, né? Mas que tinha ficado aqui como herdeiro do trono português, ainda é uma criança, são os regentes, mas mesmo quando Pedro assumisse, Pedro já é brasileiro, Pedro II, né? Então é um momento de bastante agitação política, vai ser discutida essa questão do tráfico, e a gente tem uma lei em 1831 que põe fim ao tráfico atlântico de pessoas escravizadas para o Brasil. Essa lei vai ser, acho que a gente já comentou isso até em outras questões, né? Essa lei ela vai ser aplicada por alguns anos, ali uns 4 anos, e depois a gente tem uma campanha muito grande da elite escravista brasileira, que estava presente ali entre os deputados, entre os senadores brasileiros, né? Para deslegitimar essa lei, tá? E a gente tem um período ali que vai então de 34, 35, 1834 até 1850, onde essa lei vai ser largamente desrespeitada. Seja desrespeitada pelos proprietários, que vão continuar comprando pessoas escravizadas vindas do continente africano, seja pelos traficantes, que vão continuar fazendo esse comércio ilegal agora, seja pelas autoridades brasileiras que se negligenciam essa fiscalização, tá? Em 1850, a gente tem a lei que é mais conhecida, que é Eusébio de Queiroz, que ratifica essa lei de 31 e põe, então, fim ao tráfico. Faço essa retomada para a gente entender por o que, gente. Aqui a gente está falando de 1854 e 55. Então a gente vê que ainda tinha uma resistência do governo brasileiro em aplicar essa lei do fim do tráfico, né? Por mais que a gente fale que depois de 1850 o tráfico vai efetivamente diminuir, há um comprometimento ali para que esse tráfico não aconteça mais, de fiscalização, ainda se está buscando revogar essa lei junto à Inglaterra, tá? E a Inglaterra, quando ela assina essa lei, né, que os senadores brasileiros vão acusar muito como uma interferência britânica nos assuntos que seriam assuntos nacionais, o que a Inglaterra argumenta, né? A Inglaterra argumenta que ela nada mais estaria fazendo do que pressionando para que esses acordos assinados com Dom João, depois com Dom Pedro, fossem cumpridos, e também porque no próprio Brasil já existia uma lei que punha fim ao tráfico, então que ela não estaria cometendo algo ilegal, tá? Então, só para situar, esse o debate. A lei Bill Aberdeen é essa lei que tenta combater nesse momento o tráfico de pessoas, né, o comércio de pessoas escravizadas, comércio esse que pelas leis brasileiras era ilegal. Então era um crime, tá bom? E a Inglaterra está ali se comprometendo a fazer essa patrulha e apreensão desses navios, tá? Então a gente entendeu o contexto, vamos ver o que as questões trazem para a gente pensar, as alternativas. Então vamos para as alternativas. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em, letra A, estabelecer jurisdição conciliadora. Isso. Então, o que ele quer que a gente entenda, né, gente? Qual que é a pergunta? Qual que era essa tensão diplomática, né? E a letra A traz ali uma ideia de conciliação. Não é isso que apresenta no texto, né? No texto traz para a gente que a Inglaterra não busca uma conciliação, ela busca reforçar a manutenção dessa lei, porque ela entendia que se retirasse a lei
sem ter outros acordos, o Brasil poderia voltar a esse velho hábito, né? Velho hábito ali seria o comércio de pessoas escravizadas, tá? Então a letra E está errada, porque não é uma legislação, não é um debate que é apresentado, não é conciliatório, tá? Letra B. Compartilhar negócios marítimos. Essa dá para descartar rapidamente, né, gente? Eles não estão falando, não é uma lei que discuta ali um compartilhamento de negócios marítimos, né? Primeiro que ela está errada porque não é isso que o texto está discutindo, né? O texto está discutindo essa questão diplomática mesmo, né? E porque também, se a gente fosse pegar ali no específico, são posições diferentes. Um quer a revogação e o outro quer a manutenção da lei Bill-Aberdeen, então não é um compartilhamento novamente, né? Uma conciliação, é uma posição e é uma posição diferente. Letra C. Fomentar políticas higienistas. Essa tá bem errada também, né, gente? Essa podia descartar rapidamente. Quando a gente fala em políticas higienistas, a gente está falando ali, depende do contexto que a gente tiver, né? Ou de políticas ali de limpeza urbana, de movimentação de população, depende do contexto, né? Mas não é o que está sendo discutido aqui. Letra D. Manter a proibição comercial. Isso, esse é o nosso gabarito, tá, gente? O que o texto traz, as tensões diplomáticas que estão expressas ali no texto são relacionadas a uma questão comercial, e essa questão comercial está ligada ali à proibição do comércio atlântico de pessoas escravizadas. Então, a posição da Inglaterra, né, o interesse britânico, que é o que ele pergunta, porque ele está pedindo o interesse britânico. Se estivesse pedindo o interesse brasileiro, seria outra alternativa, né? Mas ali o interesse britânico é por manter essa proibição comercial, tá? Se fosse o interesse brasileiro, era pela revogação da lei. Mas aqui, o interesse britânico é manter essa proibição do comércio de pessoas escravizadas do continente africano para o Brasil. E a letra E, promover o negócio familiar. Essa tá bem errada, né, gente? Embora a gente possa ter em alguns momentos ali uma relação entre Estado, família, não é o que está sendo discutido, né? Ali está discutindo uma questão diplomática, legal, entre o Estado brasileiro e a Inglaterra, e não questões familiares, tá bom? Então é isso, gente. Essa era uma questão que ela podia trazer ali alguma dificuldade por não falar exatamente do que se tratava essa lei pra gente, né? Mas as alternativas também trazem uma questão de interpretação, né? Se a gente tivesse entendido ali que a Inglaterra está se mantendo uma posição e o governo brasileiro está tentando negociar para retirar ali essa lei, a alternativa D era que melhor cabia ali, né? Porque a gente conseguia identificar que é uma questão de manutenção, o interesse da Inglaterra é pela manutenção, e a alternativa D era a que nos remetia, né, a essa informação, tá bom? Isso aí, pessoal, mais uma questão de interpretação também, né, e de atenção na fonte do texto que trouxe a questão. Então é isso, até a próxima. Até a próxima, pessoal, fiquem bem, e qualquer coisa a gente está à disposição.